Boa noite, caros professores, professor presbítero mestre Misael, professor pastor mestre Roberval. É com um imenso prazer que eu, Maurício Silva Nascimento, venho apresentar esse trabalho de conclusão de curso para os senhores para o curso de Teologia da Música. Estou muito feliz com essa oportunidade que os senhores me deram de estar concluindo esse curso e apresentando esse TCC. Aqui a composição que pela misericórdia de Deus, eu criei, foi Em Tudo Dai Graças é o nome, tá? Aluno Maurício Silva Nascimento, coordenador, presbítero, mestre, professor Misael Sabino. O texto bíblico escolhido foi Em Tudo Dai Graças. É um texto muito importante que está ali em 1 Tessalonicenses 5,18. É um texto importante para a minha vida porque foi um momento que eu estava num momento muito difícil da vida e Deus me deu esse versículo, em tudo dai graças. E esse versículo vem me acompanhando durante todos esses anos e nesse momento de fazer essa gravação, eu lembrei desse versículo. A bibliologia desse versículo, né, desse texto, desse tema, tem como autor Paulo, né? Paulo escreveu a carta de 1 Tessalonicenses e cabe uma pequena revisão, né, de como foi criada essa igreja em Tessalonicenses. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária de Paulo, que ele passou em Tessalônica e pregou ali. E algumas vidas, né, se renderam ao Senhor Jesus, porém os judeus invejosos perseguiram Paulo de tal maneira que ele teve que fugir para Bereia. Quando ele chegou em Bereia, encontrou judeus mais nobres quanto à questão da palavra, mas ainda assim, aqueles judeus que de Tessalônica vieram atrás de Paulo, e Paulo teve que fugir, né, para outras cidades. Foi para Atenas e depois para Corinto, mas ali ficou Timóteo. E Timóteo acabou voltando para Tessalônica para confirmar a fé dos irmãos, e Paulo, ali em Corinto, fez essa carta mandando para os tessalonicenses, né, falando algumas questões da fé, algumas questões que ficarem abertas, porque ele ficou um tempo não suficiente, porque teve que fugir ali, um tempo insuficiente para instruir aqueles irmãos nas verdades bíblicas. A carta, a data provável é 51 depois de Cristo, uma das primeiras cartas de Paulo feitas das cartas dele. A carta é dividida em alguns pontos, né, em quanto a conteúdos. O primeiro ponto da carta foi uma saudação que dá aos Tessalonicenses, testemunho sobre a questão da fé e o testemunho da vida dele, né? Paulo era uma pessoa que tinha plenas condições de falar sobre sofrimento, sobre padecer as dores pelo Evangelho. Ele tinha muito testemunho pessoal de como ele perseguiu os cristãos e depois como ele se tornou um perseguido. Então ele tinha um testemunho assim prático para falar a verdade, alguém falar em tudo dai graças, que essa vontade de Deus em Cristo Jesus, tem que ser alguém que tenha prática de conviver nas lutas. Depois da carta tem o envio de Timóteo, quando Timóteo vai lá para os Tessalonicenses e volta com boas notícias, como os Tessalonicenses estavam mantendo a sua fé apesar de tudo. Ele dá um pequeno tratado sobre a santificação, lembrando que aquela igreja foi uma igreja formada no meio de uma perseguição terrível. Os irmãos não tiveram uma instrução total sobre essas questões de santificação e muitas coisas para eles eram estranhas, né? Ele fala sobre quem já partiu, a doutrina bíblica, né? Sobre os mortos em Cristo, o retorno de Cristo, como se daria esse retorno de Cristo, né? É um texto bem interessante, utilizado até hoje para instrução sobre essa questão do retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos, né, o arrebatamento. É um texto muito rico nesse ponto e conselhos diversos de despedida. E dentre esses conselhos ele fala vários conselhos orais sem cessar, não desprezar as profecias, e vem com esse em tudo dai graças. A teologia mais aplicável para esse texto ao meu ver, é a teologia da música. Por quê? A teologia da música estuda dois pontos: a música na adoração da Bíblia e textos bíblicos como ensino. Por quê? Porque a teologia da música, por exemplo, ela estuda
ali os louvores, como se deve louvar na igreja, como nós devemos ter reverência, como devemos usar o contexto bíblico. E ali, nesse louvor que eu estou propondo, nesse trabalho, Paulo fala muito bem, né, de louvor em toda situação. Eu lembrei ali de Paulo e Silas, que depois de ter feito um bem para aquela moça, aquela jovem que estava com espírito maligno, foi preso e chicoteado. Paulo não deveria nem ser chicoteado porque era cidadão romano, mas ele nada ali questionou, né? Foi chicoteado e estava louvando a Deus ali numa prisão. Eu acredito que muitos de nós acabaria tendo um desânimo naquela situação, mas Paulo não, Paulo louvou o Senhor ali. Então a teologia da música estuda como se deve dar louvor. E ali se mostrou que o louvor também tem que se dar nas piores situações. Na prisão, ali Paulo e Silas chicoteados com muitas dores, mas estavam ali louvando e glorificando a Deus. E a teologia da música também, ela se depara com textos bíblicos como ensina, então, essa verdade bíblica que foi passada para os tessalonicenses está servindo como louvor nesse louvor proposto, então está servindo como ensino à igreja. É até interessante que hoje, que nós estamos numa situação de teologia da prosperidade, que as pessoas não querem sofrer, né? Tudo é vitória, vitória, vitória. Não estão preparados para essas lutas que podem existir, né? Então esse texto bíblico vem bem ao encontro dessa situação de hoje, né? De crentes que não foram bem ensinados e qualquer situação de sofrimento já esquecem a Cristo, já não aceitam porque eu determinei que deveria ser daquele jeito, eu mandei em Deus e outras aberrações teológicas que nós vemos nos nossos dias de hoje, né? A teologia da música trabalharia muito bem esse tema, como foi trabalhado nesse curso, né? Com os nossos professores, queridos professores, que trabalharam muito fortemente essa questão de música com enfoque bíblico, com base bíblica para o ensino, adoração, admoestação e todos os mais exemplos que nós temos na Bíblia para ser utilizado na música como ensino. E a análise hermenêutica, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa parte ela é bem clara, né? O português aqui dessa tradução, português bem claro, mas existem algumas questões que eu pensei assim como fazendo um contraponto a quem é da teologia da prosperidade, né? Como pensaria, né? A primeira questão, gratos, né? Tudo dai graças. Gratos significa, vem do latim, significa grato, agradecido, ou seja, é gratidão, não tem o que dizer. A palavra está na raiz, né? Numa das regras da hermenêutica, e em tudo. Tudo aqui, o que é o tudo, né? Algum poderia questionar, mas tudo está fora do contexto, poderia só ser as bênçãos, poderia ser só as vitórias, mas olhando na hermenêutica, esse tudo significa toda a situação. Se olharmos o contexto da carta de Paulo ali, que é uma das nossas regras da hermenêutica, né? O contexto ali da carta de Paulo, ele mostra que ele veio de sofrimento. Ele está falando de sofrimento em toda a situação, de pregar no sofrimento, de perseguições. Ele fala da volta de Cristo, de como alguns serão pegos de surpresa. Então não há, né, outra interpretação possível em relação ao contexto ali da carta, que esse tudo é toda a situação. E usando regra da hermenêutica, se não me foge a memória, a quarta ou a quinta, se a gente procurar na própria Bíblia outros exemplos, tem vários exemplos que Paulo fala de sofrimento, né? Sei estar em bonança, sei estar com fome, sei ter tudo e sei ter nada, mas ele está ali com o Senhor, né? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo fala em um determinado momento, né? Que no mundo tereis aflições. Eu fico pensando uma pessoa triunfalista, cristã triunfalista, que acha que nada pode acontecer com ela, como que ele interpretaria no mundo teremos aflições, né? É difícil, mas é a palavra, né? Então esse tudo é tudo. Por análise hermenêutica está bem claro que em toda situação temos que ser agradecidos, porque essa é a vontade de Deus, né? Em Cristo Jesus para convosco. Acredito que não há nenhuma outra forma de se interpretar esse versículo, né? Descrição e aplicação prática, né? Aqui tem o texto, né?
Em tudo nesta vida devemos confiar que Deus está presente e podemos descansar. Nas lutas e doenças, ou mesmo com pavor, daremos sempre graças a Deus o Criador. Essa primeira estrofe está bem ligada ao versículo tema, né? Em tudo dai graças, né? Nas lutas ou na doença, ou mesmo com pavor, daremos sempre graça a Deus o Criador, né? Lembra que Deus é o Criador de todas as coisas, né? É um texto que tem bastante aplicação prática, né? Com a situação dos cristãos de hoje, né? No meio de uma pandemia, no meio de tanta tristeza e tantas situações difíceis, ainda assim devemos dar graças a Deus, né? Quantos nós temos amigos que, infelizmente, não estão mais conosco por causa dessa pandemia, mas Deus ainda ensina em tudo dar graças. Com grande alegria, diz Paulo com fervor, retém a esperança em Cristo Salvador. A paz no sofrimento, contente com amor, andando tão somente em Cristo Redentor. Isso remete a Filipenses 4, né? Que Paulo fala, tem alegria, alegrai-vos, alegrai-vos. Digo outra vez, alegrai-vos. Paulo falando para nós nos alegrarmos com a esperança em Cristo Salvador, para termos alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos. É uma palavra que às vezes não soa estranhamente numa tristeza, numa situação difícil, mas Paulo fala, alegrai-vos, alegrai-vos, mandando essa carta aos Filipenses. O terceiro versículo já tem um ponto mais escatológico, com o objetivo de ensinar que não é nesse lugar que nós teremos a plena felicidade. E a nossa felicidade, nosso descanso é no céu. Então, irmãos, a nossa pátria não é nesse lugar. Pois Cristo já nos disse, em breve eu vou voltar. Estejam preparados, confessem recuar, seguindo sempre em frente, né? Ficou aqui a gravação, até no céu chegar. Já é um princípio escatológico de esperança do cristão para todas as coisas. O coro remete extremamente ao nosso tema. Em tudo sim dais graça, em tudo graças dais. Nas lutas e nas tristezas, em tudo graças dai. Então aqui está o coro, que tem toda a ligação com o nosso tema. Logo depois desse vídeo haverá a gravação com o cântico, né? Eu cantando, peço perdão para os irmãos que eu não sou um cantor, né? Ali um cântico desse hino, e eu agradeço essa oportunidade que os irmãos me deram nesse curso de Teologia da Música, e tenho toda a atenção para qualquer correções e sugestões dos irmãos, que são muito mais experientes do que eu nesse assunto, e eu agradeço a oportunidade ao irmão mestre, presbítero, maestro Misael, pastor Roberval e todos os irmãos que contribuíram com esse trabalho, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, que está incentivando esse trabalho. Eu não sou do Ministério do Belém, sou do Ministério do Ipiranga, mas reconheço que o Ministério do Belém tem feito um trabalho bem interessante, né? Graças a Deus nossos ministérios têm uma boa relação, né? Nesse momento, que infelizmente algumas igrejas têm dificuldade de relacionamento com outras, mas graças a Deus nossos ministérios têm uma boa relação, porque são ministérios que estão calcados na Bíblia, né? Estão calcados nos mandamentos de Cristo, e por isso nós temos essa união que só Deus nos dá. Amém? E eu agradeço essa oportunidade, e logo após será a gravação do vídeo. E Deus abençoe a todos. Em tudo nesta vida devemos confiar que Deus está presente, podemos descansar nas lutas e doenças, ou mesmo com pavor, daremos sempre graças a Deus, o Criador. Em tudo sim dai graças, em tudo graças dai. Nas lutas e tristezas, em tudo graças dai. Com grande alegria, diz Paulo com fervor, retenha esperança em Cristo Salvador. A paz no sofrimento,
somente com amor, andando tão somente com Cristo Redentor. Em tudo sim dai graças, em tudo graças dai, nas lutas e tristezas, em tudo graças dai. Irmãos, a nossa pátria não é neste lugar, pois Cristo já nos disse: em breve vou voltar. Estejam preparados com fé, sem recuar, seguindo sempre em frente, até ao céu chegar. Em tudo sim dai graças, em tudo graças dai, nas lutas e tristezas, em tudo graças dai.